Olá pessoal, Leonard aqui, e dessa vez tô com um videozinho um pouco diferente. Vai ser um vídeo um pouquinho mais casual, onde eu quero falar minha opinião sobre um assunto específico. E no caso desse vídeo eu quero fazer um papo geral sobre tecnologia, como tá a situação de hardware atualmente, os preços altos, a IA, gerações tecnológicas, esse tipo de coisa. Então vai ser algo mais casual, mais baseado na minha opinião, mais improvisado, sem roteiro e tal. Aqui nesse cantinho tem alguns uns tópicos que eu quero falar para me ajudar a lembrar do que falar. Eu vou trazer algumas fontes, algumas notícias para ajudar a ilustrar o que eu tô falando. Então é isso, vamos lá. Se você convive no mundo do hardware, da tecnologia, do software, dos videogames, você deve saber muito bem como é que tá a situação do mercado hoje em dia, não é mesmo? Tá tudo ficando muito caro, estão tentando usar e reforçar o uso de IA de qualquer jeito. IA é o novo cripto, IA é o novo NFT, é a nova grande bolha, a grande tendência, a grande especulação das grandes empresas de tecnologia. O retorno dessa investida da IA tá caindo, as empresas estão perdendo dinheiro e o hardware também está perdendo dinheiro porque as empresas estão comprando tudo, memórias, placas de vídeo, processadores para fazer data centers essas IAs. E esse retorno não está dando certo, está causando perdas milionárias nas empresas. Iniciativas de IA estão perdendo investidores e o preço de hardware, principalmente de memória, nos últimos meses está impossível. Está tudo muito, muito caro e isso é sinal de uma bolha que mais cedo ou mais tarde vai quebrar. E recentemente, justamente por causa desse aumento de preços, a gente tem a informação recente de que as supostas novas gerações de consoles para o futuro, ou seja, Nintendo, Xbox e PlayStation, vão ser adiadas. É que temos uma fonte da Gameverse no Twitter e nós temos o próximo console do Xbox planejado para 2027, de acordo com a AMD. Isso aqui a gente meio que já sabia, pois aparentemente o próximo console do Xbox vai ser meio que um Steam Machine, Steam Deck versão Xbox, vai ser meio que um console PC, assim, pelos que os rumores indicam. E pelo menos por enquanto, parece que eles vão se manter nisso. Até onde sabemos, os preços não estão afetando a manufatura desse suposto novo console, e o lançamento para 2027 aparentemente vai continuar. E é aqui que fica mais interessante. Temos uma fonte de que o PlayStation 6, supostamente o PlayStation 6, estava sendo planejado para 2027, 2028. Porque você sabe, toda geração de console tem mais ou menos o ciclo de uns 5, 6, às vezes 7, às vezes 8 anos. Mas é essa média aí. Talvez supostamente eles anunciariam alguma coisa desse novo console esse ano, mas eu acho que, devido a essa a notícia desse adiamento, não vai acontecer. E por fim, aparentemente, o preço do Nintendo Switch 2 vai subir. Antes, quando começou essa crise das peças e das memórias, a Nintendo falou: não, a gente tem um estoque, não sei o que, dá pra manter um tempo e tal, mas aparentemente o estoque que eles têm não tá suprindo a demanda. Então se preparem, o Switch 2 vai ficar mais caro. Pensem alguns anos, algumas décadas atrás. A nossa tecnologia, desde o início dos computadores, ela evoluiu muito, muito rápido. Em poucos anos, a gente tinha inovações e saltos tecnológicos incríveis. A gente foi, por exemplo, só pegar os telefones. A gente foi de telefone fixo na parede para o telefone tijolão de bolso. Aí os telefones portáteis foram ficando cada vez menores e menores e menores. Aí a gente teve os celulares de flip, até finalmente evoluirmos para os smartphones. Mas pensem comigo, depois da evolução dos smartphones, qual foi a grande nova inovação das gerações futuras de celulares? Pensa comigo, não tem, né? Simplesmente não tem. Eu diria, em minha humilde opinião, a nossa tecnologia atual, ou pelo menos o jeito que usamos e desenvolvemos tecnologia atualmente, está chegando a uma espécie de limite tecnológico. Eu quero dizer que não está tendo mais para onde evoluir, pelo menos não do jeito que a gente usa e consome tecnologia atualmente. Ou no mínimo, se você discordar de mim, a gente pode estar chegando numa espécie de limite de processamento, de limite de dados, limite gráfico, alguma coisa assim. Pois cada nova geração tem menos diferença e menos significância entre uma e a outra. Tá cada vez mais difícil justificar uma nova geração tecnológica, seja de qual produto for. Pode ser uma peça de hardware, pode ser um celular, pode ser um console. Sério, qual vai ser a diferença do PlayStation 5 pro PlayStation 6? O PlayStation 6 vai ser um mini PC, o PlayStation 6 vai ser um console com 8K. Sério, pra que um PlayStation 6? Sendo que eles lançaram um PlayStation 5 Pro há poucos anos. Ou também falando de telefones, qual é a diferença de um iPhone 16 para um iPhone 17? Cara, as diferenças entre essas gerações, esses novos modelos, esses produtos tecnológicos, está cada vez menor e mais difícil de justificar para o consumidor. Mas por que que isso acontece?
É uma resposta muito simples, pessoal. É só vocês pensar um pouquinho, pensar consciente, pensar em um quesito de classe, de capitalismo. Eles têm que manter esse ciclo de lançamentos constantes para que o lucro continue, para que a roda do capitalismo siga rodando, para que as empresas continuem lucrando e crescendo até onde não dá mais. Porque esse é o grande mito do crescimento infinito e todo mundo sabe que isso simplesmente não é uma realidade. Então, além desses modelos ser uma espécie de obsolência programada, além disso, que cada vez mais, principalmente em questão de celulares e produtos do tipo, esses produtos estão cada vez piores no quesito de reparabilidade e integridade. É só você pegar os celulares antigamente. Você que teve um celular de flip, um celular de teclado, você deve saber. E hoje, mano, tu pega qualquer smartphone, eles são lacrados, eles são colados. Nem mais a bateria do teu smartphone tu consegue tirar sem ter que quebrar um lacre, romper uma trava, tirar um parafuso. Tá tudo lacrado. Eles não querem mais que vocês consertem as coisas. Eles querem que você jogue sua coisa antiga fora e compre uma nova. É isso que tá acontecendo. Repetindo, justamente por causa de todas essas coisas, está cada vez mais difícil as empresas de tecnologia, de dispositivos, de produtos justificarem suas novas gerações de produtos e de consumo. E para ilustrar um pouquinho o que eu estou falando, eu trouxe aqui algumas notícias. Você pode encontrar muito mais por diversos sites, redes sociais e até gente que sabe mais do que eu falando sobre toda essa crise aí. E aqui temos uma matéria da Bloomberg, mas basicamente ela diz que a rompante demanda da IA por memória está servindo de combustível para a crise dos chips. Como assim crise dos chips? Toda grande alta tecnologia de processamento, seja processadores, placas de vídeos, memórias, etc., elas dependem de chips. O que acontece atualmente é que são poucas empresas, poucas fábricas, são pouquíssimas indústrias que fazem esses chips. Umas duas ou três empresas que produzem esses chips em massa, e a demanda da IA está contribuindo para essa falta de chips. Chegou a um nível em que as empresas estão encomendando mais chips, especulando chips, comprando chips antes de eles serem feitos, só que não tem chip. Por exemplo, que a PC Gamer até recentemente publicou essa matéria falando que os preços de RAM e de outras memórias parecem que deram uma estagnada, mas que isso não necessariamente significa uma coisa boa. E aqui, por exemplo, ó, uma pesquisa aqui sugere que preços de DDR5 estão 400% mais caros do que eles estavam em julho de 2025. Aqui, voltando para o assunto do PlayStation, uma matéria da IGN. O lançamento do PlayStation 6 pode ser adiado devido à disparada de preços de memória RAM de site. Essa matéria fala foi basicamente o que eu resumi antes. Aqui disse, ó, PlayStation 6 podia ser lançado em novembro de 2027, cerca de 7 anos depois da chegada do PlayStation 5, ou seja, lembrando que eu falei, o cenário parece incerto justamente pelo aumento expressivo no valor de memórias RAM do tipo DDR5, que é o tipo de memória, o tipo de slot mais recente de memórias RAM. É um modelo novo, e esse modelo ele meio que entrou mais a vigor recentemente, o porquê esses tipos de memória DDR5 estão muito caros. Além da enorme demanda, os modelos antigos também estão parando de ser fabricados. Aqui uma matéria da Adrenaline. Preço das GPUs sobe 15% no mundo. $1.000 já não compram mais uma RTX 5080. Você para e pensa, como é que tá a Nvidia? A Nvidia vai continuar investindo pesadamente em IA até não conseguir mais. O CEO da Fusion alerta sobre a falência e fim de fabricantes de dispositivos, ou seja, essa crise não está só afetando preços e as grandes empresas, está afetando o menor consumidor também e o menor produtor. Essas empresas, essas marcas, as pessoas estão correndo o risco de falir, pois elas não estão conseguindo mais os chips, as memórias, o hardware para montar as peças, os produtos deles. Ou seja, o capitalismo também está fudendo ele mesmo, as pequenas empresas, os pequenos produtores, que é, né, a grande parte desse mercado que é muito mais próximo do consumidor casual do que as grandes empresas. Mas bem, eu não quero me alongar muito. Falei bastante, me repeti bastante. Um pouco sem foco mesmo, vai ter muita parte do áudio que eu vou cortar e vou organizar para tentar manter mais coerente. E repetindo, eu não sou nenhum entendido, eu não sou nenhum profissional. O que eu estou falando é realmente baseado na minha opinião e no que eu leio, no que eu sei. Se você quiser discordar de mim, concordar comigo ou adicionar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Mas enfim, o propósito desse vídeo é criar essa discussão, dar uma atenção maior para esse assunto. Mas como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente muda esse cenário? Bom, primeiro de tudo, a bolha tem que estourar. Segundo, a gente precisa de uma mudança. Essa mudança pode começar pelo jeito que você consome tecnologia.
Você não precisa do iPhone novo, você não precisa do PlayStation novo. Ainda mais de que, como eu disse repetidas vezes nesse vídeo, tá cada vez mais difícil justificar essas coisas novas, esses modelos novos, essas gerações novas de tecnologia por isso. E não tá mais cabível essa progressão geracional, sabe? Não tem mais o salto gigante, a inovação tá cada vez menos visível. Mas, né, pra gente mudar esse jeito, a gente precisa mudar o capitalismo, mudar o mundo, mudar a política, mudar o jeito como consumimos as coisas. Mas, né, pra isso, a gente tem que começar de baixo. Muito de baixo. E quem já viu outros vídeos no canal aqui sabe qual que é a resposta. Mas é isso. Obrigado por ouvir meus devaneios desorganizados nesse vídeo. Como eu disse, o propósito do vídeo é trazer uma atenção ao assunto. Então, se você concorda, discorda, ou falou alguma besteira, ou talvez você queira adicionar algo, os comentários estão aqui embaixo. Vamos criar essa discussão, vamos conversar.